Se liga, esse é um bate-papo da Juventude Interligados e hoje a gente vai falar sobre um assunto que de 4 em 4 anos ocupa as TVs, as redes sociais, os noticiários, que são os Jogos Olímpicos. Bom, para me acompanhar nesse papo hoje eu tive aqui a honra, né, a alegria de trazer algumas pessoas aqui ilustres. Eu estou acompanhado de Júnior, estou acompanhado de Nath, de Belle, e a gente vai falar aqui um pouco sobre o que são os Jogos Olímpicos. E aí eu já quero puxar o assunto e trazer exatamente sobre isso. O que são os Jogos Olímpicos, né? O que é realmente, como foi criado, quase que uma pergunta como o Globo Repórter, onde vive, onde se esconde. O que são os Jogos Olímpicos, Júnior? Olá, Thiago, Nath, Belle, você que está aí assistindo, obrigado pelo convite feito a mim e a minhas companheiras aqui de bancada. Na verdade, os Jogos Olímpicos, ele começou, ele tem os Jogos Olímpicos da Era Antiga e tem os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos da Era Antiga, ela começou cerca de 700 anos, um pouco mais de 700 anos antes de Cristo, na Grécia. Tinha um cunho com algumas modalidades, era só para homens, a mulher não participava, o escravo não participava, o estrangeiro não participava e nem assistia. Então era uma coisa bem diferente, tinha um cunho religioso naqueles deuses daquela época e tal. E nós temos os Jogos da Era Moderna, que veio e foi idealizado por um pedagogo e esportista, né, chamado Barão de Coubertin, que ele iniciou um planejamento e só em 1896 ele realmente começou a primeira Olimpíada, que tem toda uma história até chegar aos nossos dias. A premiação, inclusive na época, nas primeiras Olimpíadas, inclusive não tinha medalha de ouro, era prata, né, bronze e uns ramos, que era uma das características da premiação, né, que tinham. Então, para os nossos dias hoje, ele sofreu bastante modificações em muitas coisas, que nós vamos bater um papo sobre isso aqui, né? Legal. Pensando nas Olimpíadas modernas, que inclusive é um francês, né, que traz, e a Olimpíada está acontecendo na França agora, nesse momento, a gente está tendo os Jogos Olímpicos. Daí, perguntar aqui, passar também para as meninas, desses Jogos Olímpicos que está acontecendo agora, qual assim que vocês lembram que vocês começaram a acompanhar e que mais marcou esse agora, ou tem mais algum outro que vocês já assistiram? Olha, eu assisti bastante os Jogos Olímpicos que aconteceram aqui no Brasil, né, que é o Rio 2016. Que foi um marco, assim, eu acho que até as pessoas que não gostavam de Olimpíadas começaram a assistir, visto a mobilização, na verdade, que teve aqui no Brasil. Tem um momento exato, assim, que eu lembro que tinha os meninos de futebol, né, futebol masculino no Brasil, ganhou em um dia, e logo no dia seguinte teve a seleção brasileira de vôlei, ganhou também o ouro, né, e foi logo um dia após o outro. Então, assim, foi bem marcante, eu lembro exatamente do dia, que foi na sexta, ganhou o ouro, estreia, né, dos meninos do futebol, e logo no sábado foi lá e teve esse ouro também dos meninos do vôlei. Essa foi a do Rio? Do Rio 2016. Do Rio 2016. Cada Jogos Olímpicos, e aí até a gente já falou isso em off aqui, que os Jogos Olímpicos têm os Jogos Olímpicos de verão e os de inverno. Acredito que a gente não acompanha tanto os Jogos de inverno porque o nosso país não tem uma tradição, né? Tem um filme até que é Conexão Jamaica, não é? Jamaica Abaixo de Zero, que fala sobre um grupo de jamaicanos que vai competir nos Jogos de Inverno. É um filme de comédia bem interessante. Mas voltando aqui ao assunto dos Jogos Olímpicos de verão, que são os que a gente acompanha, tem várias modalidades e vários esportes. Pensando nas modalidades esportivas, assim, quais são as que mais chamam a atenção e quais são as mais importantes, talvez, no Brasil e que a gente mais fica querendo acompanhar e ganhar? Então, a gente tem uma evolução muito grande nas modalidades esportivas, desde a primeira Olimpíada até hoje, né? Eu estou vendo a hora do futebol de mesa, também daqui a algum tempo, que hoje está sendo jogado muito nas ruas e tal, né?
que é quase uma mesa, o pessoal improvisa até com mesa de bar, mas que ela já tem um oficial, ela tem uma angulação e tal, que se ela pega daqui a algumas edições, ela pode inclusive passar a ser um esporte. É claro que tem todos os interesses atrás, até que ponto os países estão participando, já tem uma entidade que cuida no país desse esporte, então não é só querer colocar. Por exemplo, a gente tem o biribol. Biribol é um esporte muito conhecido no interior de São Paulo, que é um vôlei jogado 4 de um lado, 4 do outro, uma piscina adaptada e tal, né? É muito bom, mas não pega a nível ainda de se jogar, né? Assim, a nível de uma Olimpíada. Mas a gente vê assim como algo muito interessante, Tiago, a questão também da evolução dos equipamentos, né? Que são usados nessas provas, né? Você vai para a natação, que Belly foi nadadora durante muitos anos, ela quando a gente vê aquelas imagens preto e branco ainda, o pessoal nadando com as divisões das raias, tudo de isopor, uma corda assim. Hoje você tem muita tecnologia para que a água não fique balançando na piscina, você tem umas raias chamadas raias antimarolas, que faz com que a água amorteça de uma raia para outra, e também na parede você tem raia também para ela não bater na parede e voltar. Então é muita tecnologia que ajuda. Por exemplo, o salto com vara, que na prova de ontem houve um recordista mundial. Quando ela começou era uma vara de bambu. Hoje é uma vara de fibra de carbono. Então há também uma evolução para que o salto era feito numa caixa de areia. Sim. Hoje você tem o salto em altura, você caindo em cima de um colchão que fica um metro do chão, todo protegido para não ter nenhum acidente. Então tudo isso também colaborou para que a gente se apaixone por essas modalidades, mas ao mesmo tempo a gente observa. Agora alguns equipamentos que foram colocados como moderno, Belly lembra que foi nadadora, por exemplo, tinha um vestimento que os homens usavam e as mulheres também, que foi banido dos jogos. Uns jogos foi permitido usar, depois eles observaram que aquele tecido que foi colocado como um tecido na época apropriado, contribuía para que o nadador tivesse vantagem. E tudo aquilo que você pode levar vantagem individual e que não seja coletivo, né, eles não caçaram os recordes, mas proibiram um tipo de vestimenta que tinha muita tecnologia, mas que era uma tecnologia que falseava o rendimento do atleta. Sim. E até mesmo na qualidade das imagens, né? As transmissões que nós temos hoje, por exemplo, em esportes aquáticos, consegue ter câmeras por baixo da água e a gente consegue acompanhar da melhor maneira possível. E pensando assim nos esportes, tem alguns esportes que já estiveram nas Olimpíadas e que não estão mais, né? É uma curiosidade interessante. Cabo de guerra já foi um esporte olímpico durante uma época. Subida em corda, para ver quem conseguia subir na corda e chegar lá no alto primeiro, né? No topo primeiro. Natação com obstáculos, tinha que mergulhar por baixo, depois você subia no obstáculo e descia. Vários outros esportes assim. E pensando nos esportes olímpicos que a gente tem hoje, assim, os que eu mais gosto de assistir, os que mais me fascinam são os esportes que não dependem nem tanto da capacidade física do atleta, mas sim esportes que dependem das condições da natureza. Eu acho muito interessante. O surf, por exemplo, né, a gente viu que Gabriel Medina, um super atleta, dependeu aí da onda que não veio. E até outros esportes, como vela, que depende do vento ali no mar. As próprias maratonas aquáticas também. É um esporte que depende totalmente das condições de vento, de correnteza, do mar. Nesse caso aí, se a onda estiver alta demais, é um esporte que fica mais complicado ali para o atleta. Então, são esportes assim que depende muito e o atleta ele precisa lidar com esses imprevistos. E é muito interessante assim de assistir. E a gente vê também sobre a parte aquática, o triatlo, principalmente agora na França, no Rio Sena, que investiram não sei quantos milhões para limpar o Rio Sena, chegou nas Olimpíadas, deu muito aí certo. Choveu e aí poluiu mais o rio, e aí tem até uma foto que viralizou, a menina saindo do rio e vomitando, porque o Rio Sena a gente conhece é poluído, né?
E também sobre os esportes que deixaram de ser, também temos os novos, né? Que foi adicionados no Tóquio 2021, que foi o surf, o skate também, e tem esse ano que foi o breaking, que é uma dança de rua que foi popularizou nos Estados Unidos, né? Nas favelas assim, nos Estados Unidos, que agora virou um esporte Também olímpico, esporte né? olímpico. Um tipo de dança de rua que virou um esporte olímpico. É muito legal. Eu estava vendo, por exemplo, uma competição do skate. Primeiro que a gente é induzido, né, a ficar desejando mal, que a gente fica querendo que a pessoa perca para poder o Brasil ganhar, né? Então, assim, você fica ali quase que torcendo para cair mesmo, né? Mas o cara falando uns nomes, assim, As manobras. das manobras, Flip, é lá um vem. jab, é um não sei o que, assim, um jab direto, né? Quase eu estou inventando aqui, mas enfim, falando o nome lá do negócio. E aquilo ali é uma coisa assim muito... É uma coisa que há tempos atrás você não imaginava aquilo como uma modalidade olímpica, né? Visto como um esporte de fato que pode, né, ter ali um atleta de alto nível competindo. Eu observo que os jogos que são mais comuns, que é, por exemplo, o vôlei, o próprio futebol, o handball, né, que a gente acaba vendo muito mais na escola, acaba tendo um volume maior de pessoas assistindo, acompanhando, né, e até torcendo, né, no Brasil. Eu sei que Nath tá, tipo assim, respirando Olimpíadas, assim, né? Mas eu acho que essa Olimpíada, por exemplo, a gente descobriu um esporte que encantou todo mundo, que foi a questão da ginástica, né? Sim. Então tá todo mundo invocado agora com ginástica, acompanhando, sabendo os movimentos e tal. Essa questão da ginástica mesmo. O Brasil, ele já tinha uma tradição, vocês conseguem assim dizer, já tinha uma tradição, não tinha? Agora, como é que é? Porque eu lembro lá da Daiane, não sei se tinha antes disso, né? Eu acho que, por exemplo, hoje o Brasil, que era um país de futebol, né, que a gente fala muito, e a seleção masculina, que era a nossa seleção principal, não se classificou para as Olimpíadas. Então eu acho que nessa Olimpíada, principalmente, abriu muito mais nossos olhos para outros esportes. A gente viu a Rebeca, que vem numa crescente muito boa, né? Ganhou ouro, ganhou prata, ganhou bronze, todas as medalhas possíveis ela conseguiu ganhar contra uma gigante, que é Simone Biles, né? Então a gente conseguiu também ver o judô, que é uma coisa que eu não me interesso, mas a gente viu que é uma modalidade que trouxe muitas medalhas para o Brasil. Sim. Então, cara, eu acho que o futebol, que o Brasil era o país de futebol, não deixou de ser o país de futebol, mas também é o país agora da ginástica, é o país do judô, é o país do surf, do skate. Então eu acho que amplificou mais nossa visão, não só voltada para o futebol, mas também para outros esportes. É muito importante colocar tanto a pergunta como a resposta. A gente tem que diferenciar o que é esporte individual e o que é esporte coletivo, que é muito importante, né? O esporte individual, Belly competiu muito tempo como esporte individual, que é a natação, tem a equipe também, que é a questão dos revezamentos, tá? Mas que são situações bem diferentes do que é que você trabalhar dependendo de outras pessoas e trabalhar dependendo de mim, das condições externas que foram colocadas, de vento, de mar. Mas é interessante ver que a canoagem, parte da canoagem que foi feita já foi em algo artificial. Sim. Não é? Eu fico pensando, será que a gente vai chegar no dia que o surf também haverá uma máquina que vai produzir o tamanho das ondas numa piscina grande? Não é impossível de chegar um dia. Ganhado, teria. Em relação à questão do atleta e das competições coletivas ou individuais, o atleta precisa de muita dedicação, de muito trabalho. A gente está aqui do nosso lado com uma atleta de nível nacional, não é isso? Sim. E Belly está até do lado aí com essa tocha, né, Belly? Conta pra gente, Belly, essa sua história aí, essa tocha olímpica aí, como é que chegou essa tocha aí em suas mãos? Nós tivemos a Olimpíada aqui no Brasil, né, que foram as Olimpíadas de 2016, e tem o revezamento das tochas, né? A pira olímpica, ela começa sendo acendida lá na Grécia, todo ano olímpico, e aí faz o revezamento por todas as cidades, ou quase todas, no local onde vai acontecer a Olimpíada naquele ano. Então, no Brasil, a tocha olímpica, ela passou aqui por Itabuna. Então, a chama foi passando de atleta para atleta e eu tive a oportunidade, assim,
que para mim foi uma honra muito grande de conduzir, né, por alguns metros a tocha olímpica aqui. Legal. E Belle teve a história dela com a natação. Eu lembro, porque era a minha aluna, né, bem pequenininha ainda, ali adolescente, que começou essa história com a natação, que era nado de locais abertos. Como é que era, Belle, essa vida de natação assim? As exigências de ser uma nadadora? Olhando as Olimpíadas hoje, assistindo as Olimpíadas, me emociono muito em ver os atletas chegando ali no pódio, né? É muito legal a gente ver, é muito bom a gente assistir, a gente se orgulha da conquista deles. Mas muitas vezes o pódio, ele esconde os bastidores, né? Para um atleta ele chegar no nível olímpico, para um atleta ele conseguir chegar a nível de ir para as Olimpíadas, então ninguém ganha medalha, é só ir para as Olimpíadas. Tem toda uma trajetória por trás, né? São muitas abdicações que o atleta ele precisa fazer. Tem que comer certo, tem que dormir certo, tem que treinar certo. Muitas vezes treinar mais de uma vez por dia para você poder conseguir chegar no objetivo, né? Na verdade, é traçar um objetivo para poder tentar chegar naquele objetivo. E são muitas abdicações que tem que fazer, são muitos convites, muitos nãos que precisam ser dados, né? Muitos momentos especiais com amigos, com família, que família também é prioridade, mas que muitas vezes a gente precisa saber qual que é o nosso propósito ali e seguir em direção a esse propósito. E é algo que me emociona muito pensar na trajetória que se é para você tentar buscar uma medalha. E assim, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, né? A gente consegue tirar lições muito importantes da vida do atleta, porque o atleta ele está buscando a excelência ali no local onde ele foi colocado. E aí, nós, enquanto seres humanos, Deus nos coloca em áreas diferentes na nossa vida, né? Um professor ele é colocado dentro da sala de aula, um pastor ele é colocado na igreja, um estudante ele é colocado ali na escola, e a gente precisa refletir Cristo onde a gente estiver. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? O atleta ele tá ali lutando e tá buscando uma medalha que é algo perecível. Mas se a gente observar lá em 2 Coríntios, Paulo traz falando, né, que o atleta ele busca esse prêmio que é perecível, mas nós temos que buscar o prêmio que é imperecível. Então, se o nosso foco é Cristo, se o nosso foco é buscar o reino dos céus, o que é que a gente tem deixado de lado para poder chegar onde a gente quer chegar? Chegar no objetivo que a gente quer chegar. É porque para ser o atleta há uma exigência, né? Exatamente. É o que a gente puxa, e essa é a comparação que o apóstolo faz, né? Da vida cristã como algo que também me exige uma dedicação, né? E que exige que a gente realmente tenha muitas vezes renúncias para que a gente possa viver de uma forma que agrade o reino de Deus. Eu sei que Belle competiu nas várias aí situações. Tem uma história de tubarão também? Tubarão, não tubarão, tem peixe grande, passou assim pela perna, chega, deu medo. Porque você nadava em mar aberto, né? Nadava em mar aberto. Teve história de arraia passando por baixo, teve história de chegar no dia da competição, eu achar que não ia ter competição, porque o mar estava muito revolto. E aí, quando eu estava lá nadando no meio do mar, a competição ela aconteceu, as ondas muito altas, chovendo, e eu morrendo de medo lá, mas Deus ele estava o tempo todo comigo ali. Na verdade, todas as competições, assim, eu me sentia, não tem aquela música que fala, o vento balançou, meu barco em alto mar, eu me sentia literalmente dentro da música. Muitas vezes a braçada ficava fraca e a linha de chegada parecia que não ia chegar nunca, mas Deus ele sempre direcionava, né, para que eu conseguisse chegar. Tem alguma dessas competições que aconteceu assim, algo que você, sabe, guarda assim como um fato bem marcante? Olha, teve uma competição que aconteceu em Belém do Pará, no Rio. Eu não vou lembrar o nome do rio ainda, mas era um afluente do Rio Amazonas. E foi uma competição que tinha um navio muito grande no meio da prova. E eu inventei de passar por perto do navio. E aí a correnteza quase me jogou para debaixo do navio. Nossa. E aí, mais na frente um pouco, um galho de árvore veio, bateu na cabeça. Fiquei meio tonta assim.
Mas foi uma competição assim que marcou por esses acontecimentos inesperados, né? Porque normalmente tem sempre barco por perto, garantindo a segurança ali dos atletas. Mas nesse dia, isso foi algo que marcou bastante. Esse foi, de fato, o alto mar, resistência, né? E, Thiago, e atrás dessa história de Isabelle, você tem uma família que apoiava, né, o pai, a mãe, né, você tinha um treinador de qualidade que buscava dar o melhor, e você tinha algumas pessoas que ajudaram financeiramente, que não é uma coisa simples, não é simples. Por exemplo, Belly tinha que participar de todas as etapas de águas abertas no Brasil, para ela poder se classificar como primeiro, como segundo, e aí poder, por exemplo, solicitar uma bolsa federal. Existem hoje bolsas federais para atletas. Se ele é olímpico, ele tem um valor, se ele ganha medalha, tem um valor, se ele é só um atleta expoente, mas ele é estudantil ainda, ele tem um valor. Então existem, só que para chegar a conseguir essas bolsas é um caminho muito longo, que é uma coisa que a gente pode abordar mais adiante, que é a questão, o que é que tem no cenário do Brasil construído para que a gente possa formar atletas como hoje a China. A China tem um mecanismo de trabalhar essas modalidades todas, que ela tem atletas em praticamente todas as modalidades e muitas ganhando medalhas. Você vê que ela, uma boa parte das Olimpíadas, ela estava em primeiro lugar, depois os Estados Unidos passou, né? Mas é um país que também usa o esporte para mostrar a sua superioridade. Sim. É uma coisa que a gente precisa também levar em consideração. A União Soviética, naquele tempo, disputava com os Estados Unidos, né? Quem era mais superior, e usava o esporte, e muitas vezes assim, usando mecanismos para que o atleta tivesse êxito, que hoje é muito questionável, né? Acerca do uso de anabolizantes e substâncias que alteram para mais o potencial do atleta. Na ginástica também, há comentários, por exemplo, uma das mulheres que abraçou a Rebeca foi a Nadia Comaneci. Nadia Comaneci era da Romênia, ainda quando a Romênia fazia parte da União. Então era romena, e dizem na época, né, que ela utilizava, hoje não tem os mecanismos, naquela época não tinha os mecanismos como tem hoje para você detectar doping, presença de substâncias químicas, não é? Essa questão do doping deu até um escândalo, gerou um documentário, né, que é o Ícaro, né, que fala sobre a questão do doping, que houve o banimento da Rússia há uns tempos atrás, né? Isso, a presença nos Jogos Olímpicos, os países que vão lá ser representados pelos atletas, as delegações, tudo aquilo ali realmente é o que traz uma imagem, é algo mundial, né? Então o país ali ele está sendo representado, a bandeira hasteada, o hino sendo tocado, e o Brasil está lá nesse cenário, e a gente está vendo o Brasil ali conseguindo ganhar algumas medalhas, mas ainda é um tanto tímido, né? Tendo em vista o tamanho do nosso país, o potencial do nosso país, né? Nath, que é atualizada aí, estamos em quantas medalhas assim? Estamos em que 17 posição? medalhas. 17 medalhas. Não, 14 medalhas, 17ª posição. Isso. Hoje, que a gente está gravando isso aqui, nós estamos em 17ª posição. E acredito que poderemos estar melhores. Sim. Bem melhores colocados. Porque a gente pensar como é a vida do atleta no Brasil, o Júnior já falou algumas coisas aqui, mas o que hoje o Brasil tem feito para garimpar esses talentos, né? Como é o cenário aqui no Brasil para um atleta, né? Para alguém que quer competir nos Jogos Olímpicos, como que isso acontece? O que é que a gente precisa melhorar, né? Se a gente pudesse elencar aqui. Antes de entrar nessa questão, acho que Nath podia colaborar também. Cada vez mais a relação das substâncias proibidas ela vai aumentando com os estudos científicos, principalmente com o pessoal que trabalha com biomedicina, com biologia bacharelado, química bacharelado, física também. Então, às vezes um simples analgésico que você vai tomar, ela tem um componente naquele analgésico que
faz com que você tenha um desempenho melhor numa prova, só que impulsionado pela droga. Né? Quando eu falo droga é porque é droga mesmo, né? Não é aquela droga da cocaína e tal, mas é uma droga. Então todo cuidado. Belly, por exemplo, eu não sei se teve auxílio de psicólogo durante o período que ela foi atleta. Sim. Mas teve. Então hoje para ela ter chegado a esse nível de disputar campeonato brasileiro, de estar entre os principais nadadores na sua categoria e no geral também, ela tinha que ter fisioterapeuta, ela tinha que ter psicólogo, uma equipe multidisciplinar, talvez um médico em medicina desportiva, que normalmente nas cidades menores não tem, mas nas capitais já tem médicos que se especializam e que auxiliam na questão da medicina desportiva para determinados atletas. Voltando para a sua pergunta, tudo começa na escola, né? Então a gente precisa, você vê, por exemplo, você pega um depoimento dessas ginastas que hoje estão disputando as medalhas, elas dizem, eu comecei com 4 anos, com 5 anos de idade. Isso a gente está falando na ginástica, mas nos outros esportes, no judô também, né, você vê que atletas, na natação também, seu começo é muito cedo, não é? Então, é preciso que a escola e os clubes, a gente não tem o hábito, por exemplo, a gente não tem equipe de basquete em clube aqui. Você chega numa cidade maior, você tem. Em Salvador, você tem, em Feira, já teve, não é? No Feira Tênis Clube, equipes do Feira Tênis Clube que disputava campeonato baiano. Vai ficando muito distante, são 6h30 daqui para as meninas e para os meninos irem para a competição em Salvador. É uma despesa enorme. Não é só passagem de ida e volta, é passagem, é local para dormir. Você não pode chegar. Eu já fui para evento, chegando meio-dia, que quando dava 2h da tarde já tinha que estar na piscina, porque não dava para pagar hotel para chegar um dia antes, que era o ideal. Então é muito ainda difícil para a base, que é o que vai dar um bocado de gente para você ir ao pouco a pirâmide fechando. Você teria que ter uma política realmente que tivesse esporte na escola, esporte no clube. Não é impossível de fazer, Thiago. Eu vejo que os Estados Unidos me parece que é um papel muito forte das universidades também, não é isso? Sim. Que é o atual maior medalhista, né? Sobre o lance de escola, a própria Simone Biles, ela teve um documentário, também falou na entrevista dela. Ela foi adotada, né? E aí, que os pais biológicos adotavam ela foi adotada. E aí a avó dela, que adotou ela, levou ela para a escola, e nessa escola tinha um galpão que tinha ginástica. Então ela ia para a escola e depois ia para esse galpão. Então começou na escola isso, e a gente vê hoje que ela é uma super atleta, simplesmente a maior, né? Alienígena, né? Então ela começou, exato. Ela começou desde pequena, indo para a escola, e tinha um galpão com ginástica, e aí se tornou quem ela é hoje, né? É isso. O que falta desenvolver aqui no Brasil é justamente essa cultura do esporte, né? Que não tem. E o que eu vejo que acontece muito é que muitos atletas, aqueles poucos que conseguem desenvolver desde pequenininho ali, seguir um esporte, chega em um momento da vida que ele precisa parar, justamente porque não há esse incentivo nas universidades. O que a gente vê em outros países que são potências hoje mundiais, potências no esporte, potências olímpicas, é que justamente há esse incentivo nas universidades. Na verdade, os atletas, eles ganham bolsas para representar as universidades. E os próprios universitários também são incentivados a serem esportistas. E aqui no Brasil é como se tivesse um limbo ali. Ou é você atleta ou você é universitário. As duas coisas, elas não batem. Eu acho que toda essa visão vindo desde a educação na fase ali mais primária, indo até a universidade, eu acho que seria uma forma aí de incentivar e fazer o Brasil ter resultados ainda melhores. E nós temos Júlia Bergman, que é da Seleção Brasileira de Vôlei. Ela é brasileira, os pais são alemães, e ela mora nos Estados Unidos e joga pela seleção da faculdade dela, nos Estados Unidos. E foi convocada porque viram ela na faculdade jogando vôlei, foi convocada por esse incentivo. Então eu acho que aqui também no Brasil falta esse investimento nos outros esportes, que a gente vê os salários dos jogadores de futebol, que são absurdos. Em outros esportes não, na ginástica, no judô, no skate, a gente vê que tem mais investimentos em certos esportes que outros, né? Eu vejo que também o futebol, ele tem, entre aspas, vida própria. Como ele tem um público muito grande, tanto presencial, quanto também a questão da rede de TV, né? E tudo aquilo que ele consegue
ele mesmo angariar, você vê que ele consegue ter um salário alto e a pessoa se dedicar de fato àquilo, né? Tanto que, por exemplo, a discussão que há do futebol masculino para o futebol feminino, né? A diferença que é gigantesca de salário, por exemplo, de Marta, que é uma das maiores jogadoras de futebol do mundo, para outros jogadores de futebol, né? Mas você não, por exemplo, você não tem uma adesão desse futebol feminino no sentido de recursos, né? Sim. E aí você depende de outras ações. E a ginástica... E assim, a gente, ao meu olhar, eu não acho que a gente vai conseguir ter um público tão grande para acompanhar esses esportes como a gente tem no futebol, né? Então, assim, você tem um estádio gigantesco cheio para acompanhar, talvez, uma disputa de nado, enfim, talvez consigamos chegar no nível desse. Mas eu penso que realmente o caminho da educação, esse financiamento que há, né, e essa estrutura a partir das universidades seria o caminho para o Brasil, porque é isso que os outros países têm feito, né, como maneira de conseguir resultados e ter os atletas ali continuando a sua competição e ganhando medalhas e provas. E esse incentivo do governo federal e estadual para que os municípios adotem escola de tempo integral, em que o aluno entra de manhã e só sai à tarde, além de ter disciplinas normais do currículo, ele tem aula de lutas, de dança, então já tem escola pública hoje aqui em Itabuna com piscina, já tem escola com quadra coberta, com campo de futebol, com grama sintética, com pista para correr, então pode ser que ela aumentando o número delas e os municípios também adotando para preencher o tempo, inclusive ocupando o tempo ósseo dessa meninada que fica às vezes o tráfico indo para cima e oferecendo, e ele querendo já um dinheirinho e acaba sendo uma presa fácil, ele ocupando com esporte, tendo uma política. Eu acho que precisa que os municípios tenham uma política municipal para o esporte, não só escrito, como também como financiamento. Sim. Para a gente fechar o nosso papo, eu vou colocar aqui a minha curiosidade olímpica e já ir chegando no final. Uma Olimpíada que me marcou, e essa é uma curiosidade até ruim, mas é porque, como eu gosto muito de filme, eu assisti um filme chamado Munique, que é o filme que mostra as Olimpíadas, e o ataque que houve terrorista nas Olimpíadas, né, que ali gerou a morte de vários atletas, e assim, para mim uma das Olimpíadas que eu acabei lendo, ouvindo e aprendendo um pouco mais, e a Olimpíada na Alemanha, que acabou que marca novamente, né, porque tinha tido uma outra Olimpíada lá, marcada pela questão do regime nazista, essa também acabou recebendo uma conotação negativa. Para a gente poder fechar o nosso papo, vou pedir para que cada um coloque aí algo sobre... de curiosidade ou de algo que já viu ou que gosta de trazer sobre a Olimpíada, e a gente assim encerrar o nosso Se Liga. Passar a palavra aí para cada um. É interessante a Mauro Imagem na sua Olimpíada, na parte da salto com vara, a vara dela desapareceu para um determinado salto. Nós temos varas diferentes, eles levam um conjunto de varas, a depender da altura, de uma série de circunstâncias, eles usam a vara. E ela precisava dessa vara e simplesmente sumiu, né? Imagino que, assim como essa história, deve ter outras muito interessantes. Uma curiosidade, mas uma dúvida assim, como é que a pessoa, por exemplo, salto com vara, como é que a pessoa acorda e fala, eu vou hoje saltar com vara, como é que... E a pessoa se torna boa naquilo. Tipo, tiro ao alvo. Hoje eu acordar e vou tentar ser um atleta olímpico de tiro ao alvo. Que é a primeira medalha que a gente teve, que eu descobri, a primeira medalha brasileira nos Jogos Olímpicos é o tiro com alvo, né? Não. A primeira mulher a conseguir chegar nas Olimpíadas foi uma nadadora, foi Maria Lenk, em 1932. E a delegação que ela foi tinham só 82 atletas e ela era a única mulher a conseguir chegar. E eu acho incrível porque é um caminho muito curto das mulheres conseguindo chegar nas Olimpíadas, né? E hoje a gente vê aí os pódios, a maioria é mulheres. Só tem mulher. 14 medalhas, 10 são mulheres. 10 são mulheres. Então, é algo interessante da gente perceber, né? Que é o tempo, por muito tempo a Olimpíada ela foi totalmente masculina. E aí, só em 1932 que uma mulher conseguiu chegar. Se não fosse as mulheres, estaríamos bem abaixo no pódio. O mundo é delas. Bom,
Então é isso, gente. Esse foi mais um Se Liga, um bate-papo da Juventude Interligados. Quero agradecer os nossos convidados aqui que deram assim uma aula, que trouxeram aqui pra gente várias curiosidades e assuntos sobre a Olimpíadas, e eu espero que a gente consiga avançar ainda mais como país nesses jogos que ainda não acabaram, tem muito ouro ainda pra gente ganhar, e vamos lá, vamos orar, né, pelo pessoal. Valeu, Deus abençoe vocês, tamo junto. E aí galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados. Teremos episódios às quintas de 15 em 15. Nos acompanhe no Instagram, @juventude.interligados.